Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 23 de julho, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nós vamos refletir hoje aqui o Evangelho, o Evangelho de hoje, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a primeira leitura do livro do Êxodo, quando Deus tirou aquele povo do Egito e levou eles para o deserto, porque ia dar para eles a terra prometida, a terra que corria leite e mel. Eles eram escravizados lá no Egito e sofriam todo tipo de violência, de humilhação, de trabalhar sem ganhar nada, em troca de comida, E eles foram escravizados durante muitos anos, muitos. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo, mandou Moisés libertar eles. Moisés levou para o Mar Vermelho, libertou, tarará. E quando eles chegaram no deserto, olha só, em um mês, eles estavam um mês e um pouquinho, 40 dias no deserto. Eles começaram a murmurar, a reclamar de Deus, porque eles diziam que lá no Egito estava melhor, porque lá eles sentavam junto às panelas de carne e comiam pão com fartura. No dia 15 do segundo mês da saída do Egito, que eles começaram a reclamar. E aí Deus mandou para ele cordonizes, carne e pão do céu. Era um povo que só sabia reclamar, gente. Então nós vamos refletir isso no Evangelho de hoje, mas já vai abrir no seu coração. A murmuração é a oração do demônio. Muito cuidado. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Aí o que Jesus fez? Entrou dentro de uma barca, pediu que se afastasse um pouco e da barca ele falava às multidões. Por quê? Porque ele ficava contra o vento. Então, à medida que ele ia falando, a voz dele ia se espalhando no meio das pessoas, porque ele não tinha microfone nem caixa de som, E aí, Jesus estava evangelizando essa multidão que estava em pé na praia. E Jesus começou a falar em parábolas. E ele vai falar a parábola do semeador. O homem saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Então, olha só, ali onde Jesus estava, tinha uma multidão de pessoas. Cada um com o seu coração e com o seu modo de ver, de ouvir e de entender
o que Jesus estava falando. Havia pessoas ali, vou falar daquelas pessoas, depois nós vamos falar de nós. Havia pessoas ali com um coração duro, que escutava Jesus falar, mas Jesus falando e nada era a mesma coisa. Havia pessoas ali que gostavam de ouvir Jesus falar. Nossa, ele fala tão bonito, a palavra dele toca o meu coração. Mas a hora que sai de perto de Jesus, o vento toca para o outro lado, a pessoa acompanha a cabeça de quem não tem, e aí já esqueceu tudo que escutou ali. Outras pessoas acham bonito, escutam, têm vontade de colocar em prática, mas deixa o demônio encher seu ouvido, né, de besteira. Aí a palavra bonita que chegou no seu coração e fez aquela pessoa até querer mudar de vida, ela muda de rumo. Ah, isso não é para mim. Não. Eu vou continuar do jeito que eu tô, porque do jeito que eu tô tá bom demais. Não tem ninguém me enchendo o saco. Já imaginou se eu tiver que mudar completamente de vida? O que vai ser? Como que eu vou mudar meu comportamento se eu sou assim? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas tem outras pessoas que ouviram o que Jesus falou. Gostaram de ouvir o que Jesus falava. A palavra de Jesus caía no seu coração e ardia, igual dos discípulos de Emaús. Ele sentiu o coração queimando e eles pensavam, eu vou mudar de vida. Eu quero mudar e eu vou. Eu não vou ser mais aquela pessoa reclamona. Eu não vou ser mais aquela pessoa fofoqueira. Eu não vou ser mais aquela pessoa enjoada, chata. Eu não vou ser. Eu vou mudar de vida e vou dar testemunho do que Jesus fez na minha vida. É isso que Jesus está explicando aqui. E é a essas pessoas que deram ouvido para Jesus, deixar a palavra cair no seu coração, a palavra queimou o seu coração e a pessoa tomou a decisão e de fato mudou de vida, é a semente que caiu em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de até 30 frutos por semente. Uma pessoa só é capaz de evangelizar a casa toda, o bairro todo, ou o prédio todo onde ela mora, a rua toda, a cidade toda, até o estado, a região. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai dar aquilo que ela tem, aquilo que Deus pôs no coração dela. Então ela vai, além dela, ela pregar a palavra, ela vai dar testemunho de vida. Olha, antes da palavra eu era isso, depois eu sou aquilo. Você também pode mudar de vida, meu irmão e minha irmã. E aí essas pessoas começaram a dar testemunhos. Olha, você ouviu falar de Jesus? Ele está pregando aí na cidade, na redondeza, ele estava lá na praia ontem. E a palavra dele tocou tão fundo o meu coração que eu agora não quero mais saber de bebida, de droga, de nada pervertido. Eu quero agora ser uma pessoa direita. Assim como aconteceu com Zaqueu, como aconteceu com Mateus, como aconteceu com a samaritana. A samaritana estava lá no poço pegando água. Jesus conversou com ela. O coração dela se abriu e transformou numa terra boa. Ela foi lá dentro da Samaria, falou de Jesus, deu testemunho e as pessoas vieram ouvir Jesus também e também se converteram. Entendeu, gente? Quando a semente é boa e cai num terreno fértil, quando a gente abre as portas do nosso coração para ouvir a palavra de Deus e essa palavra toca tão funda no nosso coração que a gente tem vontade de largar tudo que é ruim para fazer só coisas boas. É assim que Deus age. Mas olha só, a semente é plantada na terra, certo? Então você vem, põe a semente aqui e cobre. E você precisa regar a semente, cuidar da semente, evitar que as ervas daninhas cubram a semente, arrancar os matinhos, cultivar a terra, colocar adubo, colocar esterco,
para que essa plantinha comece a frutificar. Ela vai nascer raiz tanto para baixo como para cima. Assim também é a palavra de Deus. Não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser. Vai ser devagar. Mas se você regar a terra do seu coração, a palavra caiu no seu coração, agora você vai regar essa palavra. E como que você vai cultivar a terra e regar a palavra? Com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com os evangelhos, com a Santa Missa, com o santo sacrifício, com a confissão, o sacramento da confissão, com a mudança de vida. Eu quero mudar, por hoje eu não vou mais pecar, o PHM. Aí você está cultivando a terra, está regando, e essa semente vai nascer, e ela vai dar frutos, e o fruto dela vai dar 100, 70, 30, vai depender do modo como eu dou o meu testemunho de vida. Eu não vou falar isso agora porque não dá tempo, mas um dia também eu fui uma pessoa que ouvia a palavra, mas igual está aqui, ó. Era como se a palavra caísse da beira do caminho, os pássaros vieram e comeram a palavra. Depois também, eu já fui também uma pessoa que tinha um coração como se fosse um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Gente, eu nasci dentro da igreja católica, eu fui consagrada ainda a Nossa Senhora na barriga da minha mãe. Eu nasci dentro da igreja, eu e meus irmãos. Todo domingo tinha encontros lá em casa, a gente ia à missa. Eu cresci dentro da igreja, mas nem tudo que eu fazia dentro da igreja era certo. Por quê? Outros tempos. A gente ia à missa por ir. Hoje não. Hoje eu vou à missa por amor ao Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sinto necessidade de ir à missa. Eu sinto. Ai de mim se eu não puder, se eu não for. Eu me viro nos 30 para ir à missa todos os dias e comungar, porque isso me faz falta o dia que eu não vou. Esse é o meu modo de estar em oração, estar em sintonia com Jesus. E aí sim, depois de passar por várias etapas, o meu coração se transformou num coração de terra boa, onde a palavra de Deus cai e eu tenho vontade de frutificar, de falar. É por isso que eu gravo esse vídeo todos os dias. É por isso que eu faço isso, que eu divulgo. Se todo mundo replicasse esse vídeo e mandasse para outro, e para outro, e para outro, nós teríamos aí 100, 200, 300, 500 visualizações. Às vezes tem 10, 12, 15, 16, 20, 30, mas nem todo dia tem. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes recebem, mas nem tem como é que eu vou falar assim? Nem tem a preocupação de abrir para escutar. E olha que é pouco tempo. É 10, 12, 15 minutos por dia para você ouvir o evangelho e ouvir a reflexão que eu estou fazendo. Entendeu, gente? Esse é o meu meio de frutificar a palavra de Deus. É por isso que eu faço isso. Por amor ao Senhor, por amor ao evangelho. Porque eu quero que todas as pessoas tenham seu encontro pessoal com Jesus como eu tive um dia. Como um dia Jesus me tirou a Marta antiga, Olívia Marta, e a Olívia Marta de hoje. Um dia eu fui a Marta. Marta, Marta, tu andas agitadas e preocupadas com muita coisa. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Hoje eu sou a Marta com cara de Maria. Por quê? Porque hoje eu sinto prazer em sentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra dele, comungar da palavra dele, comungar do corpo e o sangue dele. Amém? Que o seu coração seja uma terra fértil, para que você possa ouvir a palavra, ela cair no seu coração e você ter o desejo de sair por aí também anunciando a palavra de Deus e convertendo outras pessoas e frutificando 100, 70, até 30, pessoas por semente. Amém? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Às vezes a gente está aqui falando, trabalhando, evangelizando, divulgando e tudo, mas nós não vamos colher esse fruto, quem vai colher são outras pessoas. Eu estou plantando para outra pessoa colher. Amém?
nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.